Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Renovo no Deserto. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você neste momento. Que o Espírito Santo envolva seu coração e que a palavra de Deus produza fruto eterno dentro de você. Hoje vamos meditar juntos sobre um tema urgente e profundamente espiritual: como transformar a ansiedade em oração. A ansiedade tem sido uma das maiores batalhas da alma nos nossos tempos. Mesmo entre aqueles que seguem a Cristo, que frequentam a igreja, que conhecem as promessas de Deus, a ansiedade ainda encontra espaço para se alojar. Ela chega sorrateira, primeiro em forma de preocupação, depois se transforma em inquietação constante e, por fim, se torna um fardo que paralisa, que aperta o peito, que esgota as forças. O coração fica atribulado, os pensamentos aceleram e a alma perde o sossego. Mas a Bíblia não ignora esse sofrimento. A palavra de Deus fala diretamente a esse lugar de dor e nos oferece um caminho. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve: "Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa passagem é um convite à libertação. Ela não nega a existência da ansiedade, mas aponta uma saída. Paulo não está falando de uma paz comum, mas da paz de Deus. Uma paz que excede o entendimento, que ultrapassa a lógica, que transcende a razão. Uma paz que vem do alto e não do mundo. Uma paz que guarda, que protege, que sela o coração e a mente do crente em Cristo Jesus. Mas veja como essa paz é acessada: pela oração, pela súplica e com ações de graças. 3 passos espirituais profundos. Orar é se comunicar com Deus. Suplicar é clamar com intensidade, com urgência, com quebrantamento. E agradecer é confiar antes mesmo de ver. É reconhecer que mesmo em meio à tribulação Deus continua sendo bom, fiel e digno de louvor. A ansiedade quer nos afastar de Deus, mas a oração nos aproxima. A ansiedade quer nos paralisar, mas a oração nos move em direção ao trono da graça. A ansiedade quer nos calar, mas a oração nos faz levantar a voz com fé. Quando oramos, não estamos apenas desabafando, estamos guerreando. A oração é a arma do crente. É no lugar secreto que vencemos as batalhas mais intensas. Pense em Ana, a mãe do profeta Samuel, uma mulher que vivia em aflição por ser estéril, por ser humilhada, por carregar uma dor silenciosa. Mas ela entrou no templo e orou. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 1 e versículo 15, que Ana orou, com amargura de alma, e chorou abundantemente. Ela despejou sua ansiedade diante do Senhor, e saiu dali diferente. Antes mesmo de receber a resposta, ela já havia sido visitada pela paz, porque a oração muda primeiro o interior, e depois as circunstâncias. A ansiedade é o reflexo de tentarmos carregar sozinhos o que só Deus pode carregar. Por isso o apóstolo Pedro escreve, em 1ª Epístola de Pedro capítulo 5 e versículo 7, "Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." O verbo aqui é lançar, jogar fora, transferir, colocar nas mãos de Deus aquilo que não temos condições de resolver. Porque ele cuida, e o cuidado de Deus não é parcial. Ele cuida do corpo, da alma e do espírito. Quantas vezes tentamos resolver as coisas com a força do braço? Tomamos decisões precipitadas, reagimos com medo, buscamos atalhos, e quanto mais tentamos controlar, mais ansiosos ficamos. A ansiedade cresce onde falta confiança, e a confiança cresce onde há oração. No Salmo 61, versículos 1 e 2, o salmista diz: "Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu." Essa rocha é Cristo. Quando o coração desmaia, a oração nos leva à rocha. Quando tudo parece desabar, a presença de Deus é o nosso refúgio. Não podemos ignorar também o exemplo do próprio Jesus. No jardim do Getsemane, às vésperas da crucificação, ele disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte." Isso está em Mateus capítulo 26 e versículo 38. E o que ele fez? Orou. 3 vezes ele orou, e em cada oração, ele se entregava mais à vontade do Pai, até que finalmente se levantou fortalecido.
A oração venceu a angústia. Marta e Maria também nos ensinam sobre isso. Em Lucas capítulo 10, Marta estava ansiosa e agitada com muitos afazeres. Maria, por outro lado, escolheu sentar-se aos pés de Jesus e ouvir sua palavra. Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Ansiedade demais, comunhão de menos. Quem se alimenta da presença, vence a inquietação. Davi, o salmista, é outro exemplo de alguém que, mesmo enfrentando lutas internas, sabia como transformar a ansiedade em oração. No Salmo 42, versículo 11, ele pergunta a si mesmo: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele conversa com sua alma, mas não para justificar a ansiedade, e sim para redirecioná-la à esperança. Você pode estar orando há dias, meses, anos, e acha que Deus não está ouvindo, mas Ele está. Ele recolhe cada lágrima, Ele anota cada súplica, e no tempo certo, o tempo de Deus, Ele responde. Como disse o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 4, desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha em silêncio, e enquanto você ora, Ele age. Deus está interessado em restaurar não apenas suas emoções, mas também sua comunhão. A ansiedade, muitas vezes, revela a distância entre o nosso coração e a confiança plena em Deus. Por isso, a oração não deve ser usada como último recurso, mas como primeiro refúgio. O Senhor está de braços abertos. Como Pai, Ele não rejeita o coração quebrantado. E agora, depois de tudo isso, vamos juntos colocar em prática. Vamos orar. Onde você estiver, se puder, feche os olhos. Se não puder, apenas se conecte com o Senhor com todo o seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós entramos agora na Tua presença, com o coração quebrantado, com a alma cansada, com pensamentos agitados, mas cremos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Hoje nós lançamos sobre Ti toda a ansiedade, todo o medo, toda a angústia. Nós não queremos mais viver presos pela inquietação. Queremos viver guiados pela paz que vem do Teu Espírito. Espírito Santo, visita agora cada vida que ora conosco. Traz cura, traz descanso, traz consolo. Guarda a mente, sela o coração, renova as forças, restaura a alegria. Nós recebemos a paz que excede todo o entendimento. E declaramos: somos livres, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, compartilhe este episódio. Alguém ao seu redor pode estar precisando exatamente desta palavra. Seja um canal de renovo na vida de alguém. E para encerrar, guarde esta promessa com fé. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4 e versículo 7. Muito obrigado por estar conosco até aqui. Que o Senhor continue sustentando a sua vida com graça, paz e poder. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Renovo no Deserto. Até lá, e que a paz de Cristo reine sobre você hoje e sempre.